A existência de seres reptilianos que controlam a nossa sociedade de forma oculta é uma das teorias mais enigmáticas. Eis que há alguns anos surgiu na rede um testemunho extremamente assustador, no qual soldados mexicanos teriam encontrado vários desses seres reptilianos dentro de uma caverna nas montanhas que rodeiam a cidade mexicana de Guanajuato. Este incidente ocorreu em uma área acidentada e isolada das montanhas de Guanajuato, quando uma unidade das Forças Especiais do Exército Mexicano estava lá numa missão contra o tráfico de drogas. Segundo o relato de um dos membros dessa unidade, esse incidente teria ocorrido em julho de 2019. Este militar permanece anônimo, já que ele alega estar sendo perseguido por forças ocultas por tornar essa história pública. De acordo com o relato desse militar anônimo, sua unidade tinha cerca de 20 soldados que estavam patrulhando áreas remotas em busca de plantações de drogas e instalações de fabricação, com o objetivo de localizá-las e destruí-las completamente. Enquanto estava a caminho de uma das plantações, cuja localização havia sido fornecida pela inteligência do exército, anoiteceu e, devido à escuridão, eles foram obrigados a montar acampamento. Durante as primeiras horas da madrugada, os soldados foram acordados ao ouvirem ruídos estranhos à distância. Esses sons pareciam lamentos, como se alguém estivesse sendo torturado nas montanhas ao redor. Mas o que mais chamou a atenção deles foi que esses sons não pareciam serem humanos. Davam a impressão de serem produzidos por algum tipo de animal, sem conseguir imaginar que tipo de criatura poderia emitir um lamento tão ruidoso. Sendo assim, eles decidiram reforçar a segurança em todo o perímetro do acampamento, passando a segunda noite na montanha com tranquilidade, sem que nada de anormal acontecesse. Mais uma vez anoiteceu e eles tiveram que parar para montar acampamento. Mas desta vez, os militares estavam em uma área rochosa, onde avistaram a entrada de uma caverna que parecia um lugar ideal para se abrigar durante a noite, pois oferecia proteção e poderia ser facilmente defendida já que só havia entrada. No entanto, essa foi uma decisão que se mostrou trágica no meio da noite. Por volta das 3 horas da manhã, todos os homens acordaram assustados ao ouvir os gritos por lá novamente, mas com uma diferença assustadora, ao perceberem que a fonte deles não era outra senão as profundezas da caverna na qual se encontravam. Diante dessa terrível situação, eles se dividiram em 2 grupos. Um entraria para ver o que poderia encontrar, enquanto o outro ficaria encarregado de proteger e cobrir o primeiro. O militar que revelou esse incidente foi quem acabou liderando o grupo que entrou na caverna. De acordo com seu relato, depois de avançar algumas dezenas de metros dentro da cavidade, eles silenciosamente chegaram a uma espécie de salão, onde descobriram alguns seres de aparência reptiliana que aparentemente estavam envolvidos no que parecia ser um sacrifício. Os militares não acreditavam no que viam, pois diante deles estavam horríveis criaturas bípedes de cerca de 2 metros de altura, com rostos de lagarto, garras das mãos e pele verde escamosa. Então, para a infelicidade dos militares, uma dessas criaturas os viu e, com um grito perturbador, alertou seus companheiros que avançaram sem hesitar contra os soldados. Diante dessa situação inesperada, os homens iniciaram uma rápida retirada, mas não se abriu fogo pesado contra as criaturas, que, para seu espanto, ao serem atingidas, suas peles escamosas pareciam ricochetear os disparos. Durante a retirada, essas criaturas deceparam os braços de 2 soldados e rasgaram o abdômen de um terceiro, expondo seus intestinos. Assim que eles alcançaram o segundo grupo que ficou na retaguarda, todos se organizaram e formaram um perímetro, tentando deter as criaturas na entrada por todos os meios necessários. Mas, para o espanto de todos, os reptilianos não os seguiram, como se não quisessem
ou não pudessem sair da caverna. Quando eles chegaram à saída da caverna, pediram apoio aéreo por rádio para uma rápida evacuação e explicaram o que havia acontecido. Não se passaram mais de 10 minutos quando os militares ouviram o som inconfundível dos rotores de um helicóptero se aproximando da área. Mas ao verem a aeronave, eles ficaram surpresos, já que o helicóptero que estava prestes a pousar não pertencia ao exército mexicano. Ele era completamente preto, sem nenhuma identificação, e de um modelo que não era operado pelo exército mexicano. Dessa aeronave, desceram 4 homens, vestindo trajes metálicos fortemente blindados, também pretos, e com máscaras coloridas que cobriam todo o rosto. Eles se aproximaram dos militares e disseram a eles para sair de lá, já que eles se responsabilizariam pelo controle da situação. Suas vozes não soavam humanas. Eles então entraram na caverna sem hesitar. Ainda segundo o relato do militar anônimo, ele e seus companheiros ouviram o que era, sem dúvida, os ruídos de um conflito armado. Alguns minutos depois, os homens de preto retornaram, trazendo os corpos de 2 daquelas criaturas completamente crivados de balas. 2 desses homens se reuniram com os militares e os alertaram a não participar nada sobre o que haviam testemunhado a ninguém. Eles disseram que trabalhavam diretamente para o governo e ameaçaram perseguir qualquer um que divulgasse a menor informação sobre o ocorrido. Em seguida, eles partiram em seu helicóptero, levando aquelas criaturas mortas. Depois disso, ainda segundo o militar anônimo, todos os homens que estavam naquela missão foram realocados e separados. Parece que alguns foram designados para proteger homens misteriosos do governo dos Estados Unidos, que começaram a operar secretamente no México. Este é o fim do relato que este membro das Forças Armadas Mexicanas, cuja identidade permanece oculta, revelou. Essa história perturbadora sugere que a Serra do Guanajuato esconde segredos que vão além do tráfico de drogas. Esse incidente abre as portas para perguntas sem resposta sobre a verdadeira natureza do que acontece nas montanhas e que papel esse grupo misterioso de soldados com uniformes blindados desempenha na contenção de forças desconhecidas.